Olá pessoal, agora começa mais um episódio do Talkenização, podcast da Leak, sua fonte de informação para participar e saber tudo sobre o universo dos criptoativos e tokenização. Eu sou o Felipe Persigo, cofundador e CMO da Leak, e hoje nós vamos falar sobre investimentos em criptomoedas com um convidado mais do que especial. Nós estamos aqui hoje com o Rodrigo, ele é analista do Quineia, uma gestora de recursos do Itaú. Rodrigo, seja bem-vindo. Fala, Felipe. Fala, pessoal. Tudo bom? Bom, Prazer Rodrigo, estar aqui com vocês. o prazer é o nosso, Rodrigo. Até para que o pessoal possa conhecer um pouquinho você, conta pra gente um pouquinho o que é o Quineia e o que você faz no Quineia e quem é o Rodrigo, né? Você, pelo que a gente conversou aqui um pouco antes, você é um cara que gosta do tema. Conta um pouquinho pra gente, que eu acho que é muito legal para o público poder te conhecer um pouquinho mais. É claro. A Quineia é uma hedge fund manager, então é uma gestora de recursos, uma gestora de hedge funds. A gente tem vários segmentos dentro da empresa. Eu trabalho com a seção de hedge funds macro, então a gente faz investimentos em vários mercados pelo mundo inteiro. Se eu não me engano, o número certo é que a nossa gestão está em 40 bilhões de reais de ativos. Varia um pouquinho, mas é por aí. E eu, especificamente, faço pesquisa quantitativa dentro da empresa. Então, mexo bastante com modelo, bastante com estatística. E mais cedo nesse ano eu comecei a virar um pouco mais para criptoativos, que é uma seção de mercado que a gente acha que é super bacana, super promissora. E a gente queria focar um pouco mais, então eu passei a me dedicar full time a estudar cripto. E agora eu tô super por dentro do tema. Tenho conversado aí com o Daniel e com o Felipe, com a Lick, para ver como que tá o mercado brasileiro de cripto. Eu falo com um monte de gente lá fora também, então a gente Puxa, segue por aí. que legal. Até vou começar com uma pergunta para ti, porque a gente vê que o Quineia é um veículo tradicional, né? E como você comentou, puxa, a gente tem visto com bons olhos esse mercado. E até queria entender um pouquinho mais o que fez despertar, talvez, esse mundo das criptomoedas para esse mercado mais tradicional, né? Porque talvez você vai lembrar que até 2017, 18, talvez até 2019, era algo ainda muito nebuloso, né? Parte do mercado tradicional, os mais tradicionais. O que fez esse despertar, né? Essa mudança de chave, talvez, para o mercado tradicional? Eu gosto de pensar nisso assim de. Você tem que pensar em ponto de vista de velocidades diferentes. Cripto anda muito rápido. Então, tipo, o Bitcoin é pré-histórico para cripto. E é de 2008. Tipo, faz muito tempo que o Satoshi fez o Bitcoin, né? Para mercados tradicionais, 2008 tá aí. Tipo, foi ontem. Então, para o mercado tradicional, o cripto acabou de ser inventado. Para os reguladores, meu, é mais devagar ainda. Uhum. Então, a regulação de cripto ainda era muito nebulosa até uns 2 anos atrás. Em 2017, deu um rolo nos Estados Unidos por causa de ICO. Sim. Então, você falar de cripto em mercados tradicionais em 2017 era meio sketch, assim, você vai falar sobre esse negócio e a pessoa vai falar, putz, eu não quero encostar nisso. No, no Brasil, o negócio é um pouco mais tranquilo, os reguladores brasileiros são um pouco mais amigáveis, mas mesmo assim. Agora, em 2020, 2021, teve um rally muito forte de cripto. As pessoas começaram a prestar mais atenção, o Ethereum deslanchou, começou a aparecer mais aplicação da tecnologia e, e começou a ficar mais difícil de ignorar esse negócio. E, Uhum. naturalmente, os mercados tradicionais são devagares, mas eles não são bobos. Então, eles olham para esse negócio, eles veem que tem potencial, e aí a gente quer também fazer algumas apostas nisso. A gente acha que pode crescer. Então começa a pôr um pouquinho, começa a olhar com um pouco mais de cuidado. O negócio já tá de um tamanho que você sabe que ele é legítimo, não é mais só um grupo de coders com, que amam muito criptografia, que amam muito lá ideais liberais, olhando pro negócio. Agora Passa tem gente grande. deixa de ser talvez ali realmente uma aposta do que vai ser para algo que já tem se tornado, né? E eu acho que até onde vai esse mercado também é uma pergunta muito difícil de se fazer hoje em dia, porque se nós olharmos para trás, 5 anos atrás, o mercado era outro. 10 anos, então, nossa, nem existia quase o Bitcoin.
E hoje, imagine projetar para daqui 10 anos a aplicação de uma Ethereum, de uma outra cripto, né, a tecnologia blockchain como um todo. E até uma outra coisa que saiu nas notícias, eu queria entender um pouquinho na parte de vocês, o Kinea ele fez um investimento em criptoativos, né? Acho que ele fez isso publicamente, ele declarou que tem alguns investimentos. Como é que funciona isso, assim, para vocês? É realmente ter uma exposição? É talvez querer entender a tecnologia? Ou é realmente para ter a rentabilidade daquele ativo? O que derivou talvez esse investimento? A gente tem um investimento em cripto, sim. Uhum. É um investimento pequeno, porque a tecnologia ainda é muito nova. É pequeno para o mercado tradicional ou para qualquer investidor? Não, porque para o mercado tradicional, assim, no tamanho do fundo, ele não representa muita volatilidade. Ótimo. Porque é uma tecnologia nova, é uma aposta arriscada. Você tem que reconhecer que você vai pôr um dinheirinho em Ethereum, todo investidor de cripto sabe isso. O seu dinheiro é Sim. arriscado lá. A volatilidade diária você sente no bolso. Mas a gente acha que tem potencial e por isso a gente faz o investimento. Aí, a gente tem algumas posições táticas de Bitcoin para tentar pegar um pouquinho os fluxos que tem semana a semana. Tem notícia grande quase toda semana de cripto e dá para capturar um pouquinho. Mas a gente tem um viés long Ethereum, de novo, uma porcentagem bem pequena, porque a volatilidade é muito assustadora. Realmente, até para que o pessoal fique tranquilo, né? Existe a volatilidade, até para quem talvez nunca ouviu falar sobre o termo, acredito que a maioria já. A volatilidade é conforme um ativo varia, né? Não significa que ele vai deixar de existir, mas também existe esse risco ainda, né? Eu acredito muito na tecnologia, eu acho que tem muito para crescer, mas ainda é um ativo em fase experimental se a gente comparar qualquer tipo de tecnologia e ativo que já existe, né, Rodrigo? Exatamente. A essa altura do campeonato, já é bem difícil sumir completamente. Tem Uhum. muita gente, muito dinheiro, muita atenção. O risco grande é que talvez as plataformas ganhadoras daqui a 10 anos não vão ser as plataformas que são maiores hoje. Então, você não tem certeza se o Ethereum vai ser a base da Web3. Boa. Mas, assim, ele é uma cripto muito grande, é muito difícil displace ele completamente. Então, E até aproveitando esse teu gancho, vocês já chegaram a olhar outras, tem o termo, né, Ethereum Killers, as concorrentes aí da Ethereum, vocês já chegaram a olhar, por exemplo, tipo, talvez uma Cardano, Solana, uma Avalanche, alguma outra blockchain menor? Eu sei que daí o risco triplica quase, né, porque é muito pequena, mas vocês já chegaram a pensar no futuro, talvez começar a tentar capturar esse movimento em outras criptos, do mesmo segmento? a gente gostaria bastante de investir um pouquinho em outras criptos. De novo, é muito difícil. Quanto mais você vai indo para as criptos menores, mais começa a pegar volatilidade, menor fica o mercado. Então, se você quer aplicar assim, 0,05% de risco do fundo, Uhum, 0,05% do PL de uma pessoa física pode parecer pouco, mas 0,05% do PL de um fundo grande é um dinheiro considerável. E se claro. a capitalização de mercado de uma cripto pequena não é muito grande, isso pode mexer bastante o mercado. E aí o cliente do fundo pode não estar confortável com isso. Então, Até por para colocar enquanto, numericamente aqui, você falou 40 bi, né? Só peguei esse número como um parâmetro. 40 bi, 0,05% seriam 20 milhões. Então a gente sabe que realmente qualquer valorzinho ali depois da vírgula, ele já representa uma grande quantidade de dinheiro, né? Até para que o pessoal possa é, quantificar isso. naturalmente a gente investiria não seria exatamente os 20 milhões, porque a gente tem que Claro. contar com a volatilidade do negócio, mas é bastante dinheiro e os mercados desses ativos são muito frágeis a muito dinheiro. Você ouve lá dos venture capitals pondo dinheiro no Solana, os caras põem 10 milhões, mas mexe bastante no preço. Mexe, Então, mexe. E normalmente, eu acho que às vezes parece que fazem até de propósito, né? Eles devem colocar e daí soltar uma notícia para ver a criptomoeda hypar, né? A gente sabe que o mercado cripto, por ser ainda pequeno, acontece muito isso, né? E né? tem uma outra Mas eu pergunta. acho que isso não acontece mais tanto nas large caps de cripto, se você me Não, perdoa não. o termo. Bitcoin e Ethereum eu acho que são bem mais resistentes a esse tipo de coisa porque são muito grandes. Não, com certeza. Isso eu concordo com você. Eu acho que
a Ethereum e o Bitcoin eles já estão mais consolidadas, apesar de que qualquer notícia que saia, parece que o mercado ele é regido por notícias ainda, né? Mas com o futuro a gente espera que isso vai acabar diminuindo, né? E até uma pergunta que eu faço: clientes de vocês, pessoa física ou até mesmo empresas, chegam a procurar vocês porque talvez queiram investir ou, puxa, até querem ter uma exposição, não sabem como, pedem conselhos, porque tem até um termo, né, que o blockchain, a criptomoeda, se tornou algo sexy, né? É quase que uma ofensa você dizer que você não tem. Eu até contando uma história, teve um gestor de um fundo que eu falava para ele desde 2017, quando eu abri meu fundo, cara, ai, Bitcoin, cripto. Ele, não, 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 não. Bitcoin eu acho que valia R$ 10.000 na época. E aí eu lembro que esses tempos ele me ligou, eu quero comprar Bitcoin. Eu falei, cara, agora que tu quer comprar Bitcoin? Ele, não, é que agora todo mundo tem, eu também preciso ter. Então, assim, você É, vê esse movimento das pessoas, até quase que um FOMO, né? As pessoas não querem ficar para trás, não querem ser, talvez, o amigo que não tem Bitcoin, né? a gente ouve um pouquinho. De novo, o mercado tradicional é um pouco mais devagar. O pessoal está começando a querer se inteirar, porque ninguém é bobo, mas Uhum. investir ainda com muito cuidado. Então, a gente tem conversado sobre o tema com os clientes. A gente lá lançou 2 reportes sobre cripto, um sobre Legal. Bitcoin, o outro sobre Web3 e NFT. E é, a gente tá entrando no mercado e falando com o pessoal ao mesmo tempo. Que legal. Uma outra pergunta que eu te faço é, hoje, quando você pensa em um portfólio, assim, né? Talvez você fale mais aqui, talvez o teu portfólio pessoal, né? Porque eu sei que quando a gente envolve uma instituição, é alguma coisa mais difícil. O que você considera, assim, de alocação? Você tem cripto no teu portfólio pessoal? Você faz investimentos em cripto? Como é que é a tua carteira de investimentos? É cripto, é fundo imobiliário? Você acha que tem uma possível migração aí de classes de ativo para cripto? O que você enxerga, assim? Assim, Felipe, eu vou vender o peixe um pouco. Eu tenho bastante do meu portfólio pessoal investido nos fundos da Quinéia, naturalmente, né? Claro, claro. Mas eu tenho uma porcentagem considerável em cripto também. E aí, assim, para investimentos pessoais, é muito difícil você timar o mercado. É quase impossível. Tem muito pouca gente que consegue fazer na física timing para acertar quando o negócio sobe, quando o negócio desce. Então, ter uma alocação em porcentagem em algumas criptos que você gosta parece uma ideia razoável. Então, ter assim, um pouquinho por cento de Bitcoin, um pouquinho por cento de Ether. Aí Uhum. tem a Ethereum Killer, que eu pessoalmente mais gosto, é o Polkadot. Eu tenho uma porcentagemzinha de Polkadot. Mas assim, você escolhe umas que você acha promissoras e deixa parado, porque ficar mexendo eu não acho que seja muito jogo. Imagino que você concorde comigo, assim, não é. Você vai. Além de você ter a chance grande de errar, os É. custos de você tradar cripto ainda podem ser meio altos. Você vai fazer um swap lá no Uniswap, é salgado, vai pagar US$ 50 para fazer o swap. Se Só o se cara você estiver mexendo dinheiro grande, ele né? estiver fazendo trade na Uniswap, a gente tem que dar uma aula para ele que primeiro ele tem que ir para uma outra corretora, né? Porque ali realmente é inviável. Cara, que legal. Assim, eu gosto de ouvir as pessoas investindo. E sabe uma coisa, Rodrigo, que eu aprendi no mercado cripto? No mercado tradicional já existe isso, né? Mas no mercado cripto eu vi isso na pele. Quanto mais paciência você tiver, mais você vai conseguir colher os seus frutos, né? Porque de um ano para outro, nesse mercado cripto, as coisas acontecem muito rápidas, né? E realmente é muito doido ver assim, quão rápido e quão grande está crescendo esse mercado. Rodrigo, você comentou também que você fala com algumas figuras internacionais, né, a respeito de cripto. Como é que você está vendo isso lá fora? A gente sabe que o mercado ele é muito regido pelo mercado internacional mesmo, né? Apesar do Brasil muitas vezes flexibilizar uma coisa ou outra, no fundo, o que rege o mercado cripto é o mercado internacional, né? Como é que o É. pessoal está vendo isso lá fora? É positivo, negativo, incerto? Olha, tem bastante gente que tá começando a olhar. Acho que esse é o tema mais importante, assim. Tem Uhum. muita gente de banco importante lá de fora que está começando a ver. Então o pessoal, eles estão começando a montar time para olhar cripto e a comunicação deles normalmente é tipo o que é criptomoeda, o que para que serve esse negócio. Ainda está longe de ser um negócio desenvolvido e de ser e de estar todo mundo esperto sobre o tema. Então,
se você tiver na frente da onda, você ainda tem bastante vantagem sobre mesmo os gringos. Então, Assim, pode falar, perdão. não, talvez a gente possa até pensar que talvez a grande onda de adoção do Bitcoin nem começou. Acho que é forte falar que nem começou, porque já tem uma capitalização de mercado razoável aí. Mas... Mas se você parar para pensar o tanto de instituição grande que talvez estaria disposto a colocar dinheiro, né? Por exemplo, se a gente pegar o próprio Kiné como uma instituição e você pensar assim, hoje o negócio está muito mais sólido. Então, em vez de colocar 0,05, vamos aumentar a mão. Talvez essa aumentada de mão, por mínima que seja, por parte de todos os players grandes, isso pode levar ainda o mercado para outro patamar, né? De fato, com certeza. Se todo mundo começar a concordar, aí voa. O que eu digo que o pessoal ainda não é sofisticado lá de fora sobre cripto é porque a clientela deles ainda precisa aprender. Não adianta o cara vir sair falando que, não, você vai lá no. Você entra no Arbitrum, pega o seu min, dá stake, pega spell, aí joga pro ON. Tipo, o pessoal vai ficar maluco. Por enquanto, você ainda precisa explicar pro cara o que é DeFi, como funciona o Uniswap. Então, ainda tem muitos passos para eles andarem para chegar num nível de sofisticação que eles vão realmente entender como que isso gera valor. Você acha que essa fase, assim, de talvez uma integração com o mundo DeFi, a própria tokenização, você acha que isso ainda pode acabar demorando? Eu acho que eu uni dois termos numa única pergunta, mas talvez o mercado NFT, DeFi, tokenização, talvez cada um deles, numa escala de tempo aí de 10, 15 anos, venha achar o seu meio mais rápido, talvez, do que um e o outro, né? Como é que você vê, assim? Você acha que vai demorar muito tempo ainda? Você acha que é mais a parte educacional que é o problema, ou é a parte técnica? O que será que impede hoje? A parte técnica é bem complicada, sabia? Porque você para pra pensar, assim, na física é muito conveniente você pegar lá a sua carteira com sei lá, um dinheiro que você deixou de lado em Ether, em Poly, em Matic, joga lá no ambiente deles, faz umas tradezinhas lá e você brincou de DeFi. E você consegue até fazer uns investimentos assim, pagando fees baratas, você anda rápido na internet, tá tranquilo. Se você estiver mexendo com dinheiro que não é seu, dinheiro da sua empresa, do seu banco, e você quer fazer essa mesma coisa, meio complicado você jogar isso numa carteira no seu browser assim, ou mesmo num ledger que você tenha e sair assinando coisa de R$ 1 milhão pra lá e pra cá, né? Dá medo. Porque no final do dia, né, até com uma conversa com o gestor, antes de ter esses produtos financeiros com custódia, auditada e tal, com o que fica, né, a chave privada de um criptoativo? Imagina, chega um cliente num family office e fala, eu quero botar 10 milhões de reais aqui num criptoativo, né, no Bitcoin. Com quem que fica essa chave privada? É com o gestor? É com o assessor dele? É com ele? É com a Pois é, família? a loucura, né? A gente não faz isso, tá? Só pra deixar claro. Claro. A gente só usa produtos, veículos internacionais em bolsas lá fora, que Não, aí a bolsa é um derivativo, tem um derivativo em cima das criptomoedas. não, e até, Então, mas é isso que eu quis dizer, né, Rodrigo? Hoje, com os produtos financeiros que a gente tem hoje, com os instrumentos, abriu muitas portas para que grandes investidores entrassem. Porque, cara, vou ser sincero, eu tenho medo de fazer a minha própria custódia também. Às vezes eu me sinto desconfortável, porque, cara, você tá confortável até o dia que precisa da private key. Eu já passei por isso. Uma vez fui dar uma aula numa universidade aqui, que eu sou professor, eu levei a Ledger, eu perdi a Ledger, cara. E aí você fica desesperado, que você fala assim, tomara que eu tenha anotado tudo certinho. ai, ai, E ai. você fica com frio na barriga até funcionar. Então, De realmente, quando fato. a gente pensa numa escala, né, tem que ter os veículos tradicionais, não adianta. Tem, ou senão tem que ter outros tipos de custódia. Isso é viajando já, mas imagina assim, no futuro, o quem sabe o Itaú pode ter algum serviço de custódia de cripto que eles mesmos vão ter a sua carteira lá por eles. E aí você assina as coisas por meio do aplicativo do Itaú. Isso seria brilhante Isso para seria muito DeFi. legal, na real. Isso é legal. Naturalmente, regulatoriamente ainda é muito difícil de fazer isso. O Itaú ainda não tem o know-how para fazer isso e ainda nem quer se meter com isso. Porque eles sabem que assim que eles começarem a entrar,
a CVM vai vir conversar com eles. Escuta, vocês nunca fizeram custódia desse tipo de ativo, vocês precisam aprender direito a fazer isso e vai ter regulação em cima disso. Não, e realmente eu acho que uma regulação, até entrando no termo de regulação, acho que uma regulação para permitir que talvez bancos façam custódia para dar mais segurança e acessibilidade a esse tipo de investimento, eu acho plausível, né? Eu acho que é importante se a gente está pensando numa grande escala. Porque vamos ser sinceros, no final do dia o Bitcoin, ele não triunfou com o seu propósito inicial, que era ser uma moeda não controlada por ninguém. Em tese, nós não deveríamos ficar felizes de ter dinheiro institucional entrando no Bitcoin, né? Se você for olhar o Bitcoin maximalista, o cara que só acredita nessa economia, não. Mas a gente sabe que acabou não sendo assim. Então a gente fica feliz e tem que ficar feliz mesmo, né? Mas falando da parte de regulação, como é que você está vendo isso fora do Brasil e aqui no Brasil? Eu vejo que nos Estados Unidos fala muito, né, de stablecoin, o pessoal querendo dar uma bloqueada nas stablecoins, a MetaMask agora querendo ter o endereço, o nome para os americanos. Como é que você está vendo isso? Lá nos Estados Unidos é complicada a questão. Ainda tá muito em desenvolvimento. Eles têm. A lei deles funciona de um jeito bem diferente que a nossa, né? O negócio é muito mais estadual. Então, tem estados que são mais amigáveis para DAOs, para Decentralized Autonomous Organizations, para entidades de cripto mesmo e que querem atrair talento de DeFi. Tem estados que não querem nem a pau mexer com cripto, que é para longe de mim, afasta. No nível nação lá, eles têm alguns reguladores que ainda estão brigando para saber qual regulador que vai poder mexer com cripto. Então, a SEC ainda discute com a CFTC, que discute com o Treasury para saber quem que tem autoridade sobre qual cripto. E aí a CFTC fala, não, o Ethereum é uma commodity, então a gente que pode regular ele. Mas a SEC fala, não, eu que quero regular esse negócio, eu quero poder ter poder sobre isso. E enquanto não tem lei escrita, é tudo muito incerto por lá. E isso, na verdade, é o maior risco para cripto, assim, sem dúvida. Imagino que você seja da melhor opinião aí, porque o cara, numa canetada, pode fazer com que não dê mais para tradear no Uniswap. E aí, não tem como você segurar essa notícia. É muito ruim, de repente tem um monte de menos gente que quer ter Ether. Exatamente. É por isso que eu acho que o mercado ele é muito incerto em alguns pontos ainda, né? E aí que mora o risco do mercado como um todo. Mas imagine se, por exemplo, tem uma canetada de tipo, stablecoins vão ser ilegais. Você não pode mais usar o USDT, o USDC nem nada. E aí, o que acontece com o preço e com o lastro e tudo, né? Uma que eu acho um pouco assustadora nesse sentido é se eles falarem, não, as stablecoins agora têm que ser emitidas por uma entidade XYZ e tem que ter todo o backing delas em dólares. Aí o que acontece com o DAI? Porque a DAI ainda o lastro dela em outras criptos, em outras stablecoins, né? Automatizadas ainda por algoritmo. Então, tipo assim, é o lastro em cima de um ativo que talvez nem lastro tenha, né? Então é uma doideira parar pra pensar nisso. Eu acho improvável, tá? Que eles vão, tipo, cair em cima desse jeito. Mas tem que ficar atrás da cabeça que é um risco. É um risco, é um risco. E pra gente fechar, me fala, Rodrigão, o que você acha que vai acontecer nos próximos 5 anos com o mercado financeiro e o mercado cripto? O que você acha que, assim, grandes transformações ou movimentações? O que você... Assim, pode viajar na ideia, tá? Aqui não tem certo e errado. É o que você realmente pensa. Longe de mim tentar prever o futuro. Mas, assim, o mundo mais tokenizado possível que eu consigo imaginar é assim, daqui a 5 anos, você ter as suas ações que você tem de empresas são tokens na blockchain. E o seu... os seus fundos que você tem investidos são tokens na blockchain. 5 anos talvez seja forte, 10 anos, assim. E se esse tipo de coisa começa a acontecer, aí você começa a conseguir acessar mercado muito mais fácil. Então, se a propriedade de real estate na China estiver na blockchain, cara, de repente tem descoberta de preço desse negócio muito mais fácil, porque você consegue ir lá no Etherscan e olhar por quanto vendeu da última vez
prédio no meio de Xangai. E aí você sabe quanto custou um negócio, você não tá preso. Hoje em dia, se você quer descobrir isso, você tem que ligar pro seu amigo na China que sabe de quem é dono do banco que vendeu esse negócio. Tipo, para você conseguir descobrir preço disso, é Uhum. um processo maluco. E num mundo completamente tokenizado, essas fricções de mercado diminuem muito. Então, se a gente chegar nesse mundo, aí é, os mercados ficam muito mais eficientes. E esse mundo de mercados muito mais eficientes é muito maneiro, porque você começa a conseguir na física tradar um monte de coisa que você não consegue antes, você não consegue Aham. agora. Por quê? Porque você não consegue acessar esses mercados mesmo, porque é difícil para você ter uma conta de banco em outro país. Não dá. Além disso, aí é outra história, mas saindo de mercado financeiro, eu acho que começa a mudar um pouquinho a ideia de propriedade Uhum. quando a propriedade vai para dentro da internet. Eu não sei se você acompanhou na semana passada, essa semana, na verdade, a Constitution DAO. Não, não O... acompanhei. Essa história é muito engraçada. O pessoal fez uma espécie de crowdfunding em cripto, Aham. montaram uma Decentralized Autonomous Organization e um monte de gente pôs dinheiro anonimamente nessa organização para dar um lance num leilão para uma das primeiras edições da Constituição Americana. Caraca. E aí a ideia dos caras era, a gente vai ganhar esse leilão e vai exibir essa Constituição no museu, falando que ela é do povo, de um monte de gente anônima, então representa os ideais americanos lá, de liberal, etc. Uhum. Esse tipo de coisa, pra nossa cabeça, é difícil ainda fechar essa ideia. Tipo, por que você tá pondo 5 mil reais pra comprar um pedaço fracionário de uma constituição que você vai pôr num museu? Você nem tem um negócio. O que você comprou um troço que tá numa database que não tem nenhum certificado de verdade dele. Mas, cara, isso tem um valor. As pessoas dão valor pra esse tipo de coisa agora e cada vez mais elas vão dando valor. Anda junto. Pode Entra falar. até naquele caso dos NFTs, né? Qual que é o valor daquilo, na verdade? O valor é o quanto as pessoas estão enxergando a vantagem em ter determinado ativo, né? No caso que você mencionou da Constituição, qual que é o valor disso? É inestimável, mas talvez para um grupo de pessoas aquilo tenha muito valor e para outros nenhum, né? Valor é muito subjetivo, cara. Isso é que é o mais louco. Assim, a gente tem visto muitas coisas que em tese não têm valor passar a ter valor para um grupo de pessoas. Pois é, e a propriedade digital muda a nossa ideia de valor. Eu acho que essa é a maior mudança que vai ter em 5 anos, a sua pergunta voltando aqui. A gente vai começar a mudar a nossa ideia de valor. Quem joga bastante videogame sabe que Uhum, um item num videogame pode ser muito caro para você, em questão de sim. tempo que você vai gastar para conseguir o item mesmo. Eu acho que isso vai começar a se expandir para o resto da sociedade. Um CryptoPunk é muito caro para você, porque você acha que o CryptoPunk é símbolo de status, é maneiro ter um CryptoPunk. Então ele é Uhum. caro, independente dele não ser nada, de ter sido fácil fazer. É. Ele só é caro porque você acha que ele vale muito. É, mas para aquele grupo de pessoas que tem o CryptoPunks, que fazem parte daquele grupo de pessoas, investidores, para eles não, o valor tá ok e tá barato ainda, né? Isso que é muito engraçado. E até, Rodrigo, para complementar uma coisa que você comentou, saiu hoje uma notícia que a SIX Exchange, né? Acho que é a bolsa de valores lá na Suíça, ela lançou o seu primeiro bond tokenizado em uma DLT. 150 milhões de francos suíços em bonds classe A. Foi a primeira corretora regulada de fato a emitir um bond assim, né, para as pessoas investirem. Então, eu acho que essa questão dos digital assets, né, esses ativos realmente tokenizados, digitais, tendem a ser talvez o próximo grande boom aí desse mercado. E para o pessoal que ficou aqui até agora, queria agradecer a audiência. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, visitem o nosso site, leak.com.br, faz o seu cadastro para você ficar por dentro do universo cripto, do universo da tokenização. Rodrigo, obrigado, cara, pela sua presença. Espero que você possa vir mais vezes, porque o papo foi Opa. muito legal, passou super rápido, mas muito rico. Com certeza. Na próxima vez a gente fala de novo. Pessoal, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.